Olá, alunos do quarto ano do ensino fundamental. O nosso conteúdo da aula de hoje irá dar continuidade ao ensino dos esportes, como a gente já está trabalhando em aula. E hoje iremos falar do badminton e peteca. Sabemos que os dois têm bastante semelhança e vocês com certeza irão gostar bastante de aprender esses dois esportes maravilhosos e que fazem parte do nosso maravilhoso país. Eu sou a professora Carol Vasconcelos e esta é a nossa aula online. Badminton e peteca. Como vocês podem ver nas imagens, já tem um pouquinho aí de semelhança. O objeto peteca está presente, porém, em um a utilização da raquete, no outro a utilização das mãos. Já perceberam um pouco da diferença? Vamos dar continuidade, temos muito a aprender. O que é badminton? Já se perguntou? Já ouviu falar dessa palavra? Então, badminton é um esporte individual ou de pares, semelhante ao tênis e ao vôlei de praia. Ou seja, o badminton, como mostra essa primeira imagem, ele é um esporte muito semelhante ao tênis, como a gente pode ver aqui na terceira imagem, e também ao vôlei de praia. Por que ele é semelhante, professora? Porque ele vai utilizar uma rede dividida em dois espaços para as pessoas jogarem e competirem entre si. O segundo ponto, ele é praticado com uma raquete e um volante ou pena, que deve passar por cima de uma rede. E aqui na segunda imagem a gente tem aqui mostrando o volante, que é muito semelhante à peteca. E o jogador de badminton se chama badmintonista. Ó, que nome legal! Como vocês podem ver, é um jogo bastante interessante. Vamos aprender mais sobre ele. Quais são os materiais usados no badminton? Primeiro, ao invés de uma bola, ele é jogado com uma espécie de peteca chamada de volante ou birdie. Essa modalidade exige um grande treinamento físico por parte dos atletas e envolve agilidade, que é conseguir fazer uma tarefa no melhor tempo possível, a coordenação dos movimentos e o reflexo dos movimentos do corpo. Ela é praticada por homens, mulheres e crianças, sendo considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo. E aqui está, na primeira imagem, uma representação do badminton na categoria masculina em dupla, 2 homens aí em cada time. E aqui está ao lado o material badminton. Vamos dar continuidade. Quais são os fundamentos do badminton? Quando a professora está falando aqui de fundamentos, a professora está falando do que é essencial no badminton. Qual é a importância e o que ocorre nele. Então, o badminton é um esporte que está baseado em movimentos de saque e defesa. O que é saque, professora? É quando eu coloco a peteca em jogo. E quando é defesa, professora? É quando o meu oponente ele joga a peteca querendo derrubar na minha área e eu não deixo a peteca cair, então eu estou defendendo. E a quadra de badminton, como está aqui na primeira imagem, ela é dividida por uma rede que está cercada, ela está a cerca de 1,55 m do solo, então ela é um pouco alta. E aí os jogadores ficam, dependendo se for individual, cada um em sua área, se for em dupla, cada um no seu espaço, certo? E uma partida de badminton possui 3 sets de 21 pontos cada. Vence o jogo quem fizer 2 sets primeiro. E aí você me pergunta, professor, o que é isso? Calma, eu vou te explicar. Uma partida significa a primeira parte do jogo. E o badminton, ele tem 3 partes do jogo, diferente do futebol que tem 2 partes. O badminton, que tem 3 partes, cada parte do jogo só termina quando se faz 21 pontos. E aí vence quem fizer 21 pontos primeiro. E aí a gente chama de set. Exemplo, a professora Carol aqui, ela foi jogar badminton e em 10 minutos ela conseguiu 21 pontos. Então ela venceu o primeiro set. Seguindo, o jogo
ele é jogado com raquete e peteca. Olha aqui a terceira imagem. E ganha o ponto quem deixar a peteca tocar no espaço do adversário. Ou seja, no meu lado, enquanto eu estiver jogando, a peteca não pode cair, mas eu posso derrubar a peteca no lado do meu adversário. Portanto, o importante não é deixar a peteca tocar no chão. E aí, gostou dessa informação? Vamos seguir. E como se joga o badminton? E regras? Vou explicar tudo para vocês, começando pelos jogadores. O badminton, ele pode ser praticado entre 2 jogadores adversários, modalidade simples, ou entre 4 jogadores, modalidade em duplas, sendo 2 pessoas de cada equipe. No início, o juiz, ele lança uma moeda no ar e ele faz cara ou coroa para saber quem irá começar. Com o saque inicial, que é quando eu coloco a peteca no jogo, o jogo ele acontece com diversos movimentos, atacando o adversário e defendendo a minha área. E é importante que a peteca não ultrapasse as linhas da quadra, ou seja, tem que jogar dentro da quadra. A gente não pode sair com a peteca de fora da quadra, não pode, tá? E o primeiro set, lembra? Termina com 21 pontos. Entre ele e o segundo e o terceiro tem um intervalo, ou seja, a professora vai jogar, quando ela fizer 21 pontos, ela descansa um pouquinho, isso é chamado de intervalo. Após o intervalo, ela volta e joga o segundo set, depois tem um intervalo e por último o terceiro set e aí no final a gente vê quem venceu. No jogo de badminton, é considerado falta se o jogador encostar a mão na rede, encostar a raquete na rede, não pode. A peteca encostar no corpo ou o meu adversário entrar no meu local de jogo. Isso é falta, não pode acontecer. E não é permitido dar 2 toques na peteca no mesmo lado da quadra. Ou seja, eu estou aqui na quadra com a peteca na raquete. Eu só posso bater uma vez, eu não posso fazer 2 vezes não, ok? Bate a primeira vez e já vai mandando lá para o adversário. Seguindo, aqui nós temos a quadra, né? Para vocês entenderem, né? Um pouquinho da quadra de badminton. Ela tem uma área onde o jogador lança a peteca e uma área onde o jogador defende a peteca, certo? Temos os juízes, que são aqueles que vão observar para ver se os jogadores não cometem falhas, né? E o árbitro que está ali utilizando os sinais do jogo. Sinal verde, o jogo continua. Sinal vermelho, se você fizer uma falta grave, para o jogo. A gente repara aquilo e volta ao jogo. Então, é só para vocês terem noção. Não é obrigatório vocês decorarem essa informação. Eu só trouxe essa informação para reforçar que o badminton, ele é um esporte que ele tem uma quadra específica para ele acontecer. Seguindo, nós agora vamos conhecer a peteca. Lembra que o badminton é parecido com a peteca? Então, a peteca, que é um esporte brasileiro, peteca é o nome dado tanto ao esporte quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, ou seja, está aqui, ó, a imagem da peteca. Quem nunca teve uma peteca? A peteca ela é essencial para a gente brincar durante toda a infância. Inclusive, eu já tive uma peteca e eu brincava bastante. Então, a peteca ela possui uma base que concentra a maior parte do seu peso e ela é feita geralmente de borracha. E uma extensão mais leve, geralmente feita de penas naturais ou penas sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar a trajetória da peteca no ar quando ela é arremessada, ou seja, quando joga a peteca no ar. O jogo de peteca, ele guarda algumas semelhanças com o vôlei, com o badminton, pelo fato de que para jogar nesses tem que ter um campo dividido por uma rede. E o elemento principal é a peteca, que é golpeada com a mão. Ou seja, no badminton a gente golpeia a peteca com a raquete, mas no jogo de peteca, no esporte de peteca, a gente bate a peteca com a mão. E o jogo de peteca consiste em 2 ou mais participantes utilizando as mãos, onde a peteca ela é jogada, ela é arremessada ao ar de um jogador para o outro, evitando que ela toque no chão. Se ela cair no chão, acabou, perdeu, aí reinicia de novo. Vamos nessa? Vamos seguindo? Então, mais uma vez, né? Eu reforço que a peteca, ela tem esse nome e o jogo também, certo? E aí,
eu quero aqui mostrar para vocês um pouquinho do espaço onde é feito o jogo de peteca. A quadra, ó, ela é parecida com a de vôlei, ela tem uma rede e os jogadores eles ficam jogando a peteca por cima da rede, certo? Vamos seguindo para explicar a vocês bem organizado. Então, gente, essa aqui é a quadra da peteca, ela possui uma metragem, né, um tamanho, e ela acontece tanto para jogos individuais, 1 contra 1, como dividido em equipes, né? E cada espaço desse fica uma equipe. Ela tem uma altura de uma rede que varia de acordo com a idade e o sexo dos seus participantes. Exemplo, sexo masculino, sexo feminino, entendeu? E as idades. Então, aqui é só para vocês entenderem um pouco sobre a regra que a peteca ela tem durante a sua realização na quadra. Não precisa decorar a metragem da quadra, é só para vocês terem esse conhecimento. Seguindo, nós temos aqui a foto, né, a imagem de um jogo de peteca, onde a peteca ela é colocada em jogo através de um saque. Lembra, o saque é quando eu levanto a peteca e bato ela levando a peteca para o adversário, e no qual o jogador ele golpeia a peteca com a mão, jogando para o outro. Quando ele golpeia, a peteca tem que passar por cima da rede e ir para o adversário. Se cair no chão do adversário, o ponto é de quem jogou a peteca, certo? E a peteca não pode, jamais, lembra, ter mais de um toque. Eu levantei a peteca, bati só uma vez. Eu não posso ficar batendo quantas vezes eu quiser para depois mandar para a outra pessoa, tudo bem? Vamos seguir? Então, vamos agora para as regras básicas do jogo da peteca. Primeiro, a duração de um jogo de peteca ela varia. Cada set, cada tempo de jogo dura 16 minutos, cronometrados no relógio. Entretanto, caso uma equipe consiga 25 pontos antes dos 16 minutos, é declarado fim do set e a equipe é vencedora. As partidas de peteca são, em geral, disputadas em melhor de 3 sets, ou seja, acontecem em 3 tempos de 16 minutos. Sendo assim, se uma equipe ganhar os 2 primeiros tempos, é considerada vencedora. A forma do início do jogo é semelhante à do vôlei. Um jogador deve se posicionar atrás da linha de fundo, que é essa linha aqui, ele vem aqui atrás, certo? E aí ele joga a peteca para o ar, lançando a peteca, ele saca a peteca para o adversário, certo? E ao receber a peteca em seu campo, a equipe tem o direito de fazer um único movimento para poder devolver a peteca para o outro local. Caso não consiga fazer isso, a equipe perde e o ponto é para o adversário. Caso a peteca ela ultrapasse essa linha aqui de fundo, é aquela linha final, linha de fundo, sempre quando vocês ouvirem, linha de fundo é a linha final, certo? Caso não consiga fazer apenas com o toque, aí, mais uma vez, o ponto é da equipe adversária, certo? Seguindo. Nós temos agora uma atividade. E nessa atividade, eu vou especificar para que vocês possam fazer uma peteca. Não vou pedir para fazer o badminton, porque com a peteca vocês podem sim jogar badminton. Então, hoje, a atividade que eu deixo para a turma é fazer uma peteca. Calma que eu vou dizer como. Então, siga os passos a seguir para fazer a sua peteca. Vamos lá! Então, gente, nós temos a primeira proposta, que é fazer uma peteca de jornal. Você pode usar o papel de jornal, o papel de livro, a folha do caderno. Você faz uma bolinha de papel, depois você cobre essa bolinha de papel com uma folha grande e amarra. E aí você vai ter uma peteca, certo? A segunda opção é você fazer ela de EVA, certo? Você faz um corte redondinho, enche esse corte, pega o EVA, picota ele como se fosse penas e costura, né? Ou cola e fecha aqui, ó, como a gente pode ver no quadradinho 3. No 4 você pode dar um laço, você pode decorar conforme a sua vontade. E no 5 aqui já está a imagem pronta. Então é para vocês fazerem essa peteca. Tanto você pode fazer de jornal como você pode fazer de EVA. A melhor forma que você conseguir, você faça, tudo bem? E após criar a peteca, você deve tirar essa foto e enviar para a professora. Isso vai servir como nota para você nessa unidade que nós estamos
no final aí do segundo bimestre do ano. E aqui estão as referências que a professora usou para montar essa maravilhosa aula de badminton e peteca. Desejo uma boa aula a vocês, bons estudos, uma excelente atividade. Não esqueça de enviar a atividade para a professora. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.